Olá! Hoje a gente vai mergulhar no artigo que, olha, dá o que pensar. Desconectando um país em 48 horas. Os riscos de não ter soberania digital, do Eduardo Moreno. A ideia central que ele traz é, assim, bem forte, né? A possibilidade técnica, claro, hoje parece geopoliticamente difícil, mas a possibilidade técnica de o Brasil simplesmente sumir da internet global. Isso se o domínio .br fosse removido lá da raiz do DNS. Moreno usa esse cenário bem extremo para fazer a gente pensar, sabe, sobre as nossas fragilidades digitais. Vamos tentar entender isso melhor? Exato. E o ponto de partida que o Moreno coloca é entender, tipo assim, o que é essa tal de zona raiz do DNS. É basicamente o grande índice mestre da internet mundial, né? O nosso ponto .br, que é a identidade digital do Brasil, tá lá porque os órgãos globais, a IANA e a ICANN, delegaram para o NIC-BR, que é ligado ao CGI-BR aqui. É isso que permite que alguém em qualquer lugar do mundo ache um site .com.br, por exemplo. Facilita tudo. Hoje, a política da ICANN é bem clara. Eles não querem usar isso como ferramenta política, sabe? Mas a análise do Moreno questiona justamente essa dependência, né? De uma estrutura tão centralizada assim. Mas espera aí, essa ideia de apagar o .br, Moreno detalha como isso aconteceria mesmo, na prática? Qual seria o impacto, assim, logo de cara, se essa hipótese virasse realidade? Então ele descreve um efeito cascata técnico bem claro, sabe? A primeira coisa, os endereços .br iam começar a falhar. No mundo todo. Tem um respiro, né? De até umas 48 horas, mais ou menos. Isso por causa dos caches de DNS, que são tipo memórias temporárias espalhadas pela rede que guardam a informação antiga por um tempo. Mas passou esse período, para qualquer busca nova por um endereço .br, é como se o Brasil digital, o .br, simplesmente não existisse mais. Desapareceria do mapa digital. Nossa, 48 horas e Basicamente. a internet brasileira para. A parte essencial com final.br, pelo menos. É o cenário que o Moreno desenha, sim, é bem drástico. Pensa só, sites do governo, tipo gov.br, sabe? Sistemas de banco online, o comércio eletrônico todo, que movimenta tanta grana. E-mails que a gente usa todo dia com o final .br. APIs que fazem os aplicativos no celular funcionarem. Sistemas de login, tudo que depende de um endereço .br ficaria inacessível. Tanto para quem está fora tentando acessar algo aqui, quanto para muita gente aqui dentro também. Imagina um acesso a serviços cruciais, né? Como você falou, tipo, usar o Pix. Muitas vezes você precisa do app do banco, que por sua vez precisa resolver nomes.br para funcionar direito. Notícia local online, serviço público digital, plataforma de educação.br, tudo isso ficaria fora do ar. Complicado. Que impactante pensar nessa paralisia geral. E as consequências disso para o país como um todo. Moreno explora essa dimensão mais ampla. Explora sim, e ele descreve impactos nacionais bem severos. Para o governo, por exemplo, seria um risco real de colapso nos serviços digitais essenciais. Dificultaria muito a comunicação oficial. E, claro, abriria uma porta enorme para desinformação, talvez até pânico, né? Com certeza. E para a economia? Uma interrupção brutal. Setor financeiro, varejo online, tudo que depende dessa infraestrutura .br pararia quase que instantaneamente. Nossa, E para a sociedade em geral, Moreno aponta para uma quebra de confiança nos sistemas digitais, além de um isolamento informativo parcial. Tipo, as redes sociais globais que não usam .br continuariam funcionando, mas sem as fontes oficiais brasileiras .br para checar a informação, sabe? Ficaria um vácuo. é um cenário de dependência crítica mesmo. Moreno chega a citar situações do passado, mesmo que diferentes, onde essa questão da remoção de domínios apareceu. Ele menciona alguns casos importantes, sim. Houve tentativas, que não deram certo, de usar a justiça para tomar domínios de países, como o .ir do Irã ou o .si da Síria. Nesses casos, a ICANN e até tribunais defenderam que esses domínios não são bem propriedades que podem ser apreendidas assim. E tem um exemplo mais recente e bem direto. Em 2022, a Ucrânia pediu para a ICANN remover os domínios russos, o .ru, por causa da guerra. E a ICANN se recusou firmemente, disse que não era o papel dela. Ah, entendi. Para o Moreno, isso tudo reforça que essa remoção é politicamente muito improvável hoje.
Mas, e esse é o ponto dele, não anula a possibilidade técnica. Nem o risco caso a geopolítica mude muito, né? É essa vulnerabilidade técnica que ele quer que a gente enxergue. Faz todo sentido. A política atual segura as pontas, mas a dependência técnica está lá. E como o Brasil se compara a outros países nisso? Moreno fala sobre isso? Fala, e aqui o contraste que ele apresenta é bem significativo. Ele aponta que países como a Rússia e a China já investiram bastante em estratégias que eles chamam de internet soberana. Isso envolve coisas como desenvolver sistemas de DNS nacionais alternativos, fazer testes para simular uma desconexão da rede global e também fortalecer os próprios ecossistemas digitais locais, para depender menos do resto do mundo. E o Brasil? O Brasil, segundo Moreno, embora tenha uma infraestrutura de rede muito boa, como os pontos de troca de tráfego do IXBR, que são excelentes, não demonstra ter uma preparação parecida para esse cenário específico de isolamento do DNS raiz. Não tem um plano B nacional claro para isso. Isso, na visão dele, deixaria a gente mais exposto a essa hipótese do apagão digital. É revelador, né? Então, no fundo, a análise do Moreno, mesmo partindo desse cenário extremo, joga uma luz muito forte sobre uma dependência fundamental que a gente tem, uma dependência da governança centralizada da internet e os riscos reais que isso pode trazer para a autonomia digital de um país como o nosso. Exatamente. O que eu acho fascinante na provocação que o Moreno faz é justamente isso. Discutir a remoção do ponto .br, mesmo sendo algo hipotético hoje, força a gente a fazer uma reflexão muito importante. Até que ponto a nossa infraestrutura digital, que é tão vital para a economia, para a sociedade, para tudo, é de fato resiliente, é soberana? Fica essa questão no ar, que ele levanta com muita propriedade. A gente precisa ter um debate estratégico contínuo sobre segurança e autonomia digital aqui no Brasil. Será que a gente está realmente preparado para cenários de crise digital nesse nível? Fica aí para a gente pensar.